E o Rio de Janeiro registrou hoje novo recorde de calor. A sensação térmica, Orengo, chegou a 60 graus. O maior índice registrado desde 2014. Você já percebeu como o clima está fora do controle? Não existe mais um equilíbrio como no passado, onde as estações eram bem definidas. Hoje faz frio no verão, calor escaldante no inverno, chuvas em períodos de seca e aridez em momentos que deveria chover. Além disso, todos esses fenômenos da natureza têm vindo com muito mais intensidade. Calor demais, frio demais, nevascas, tempestades, furacões, incêndios, enchentes, secas. E um exemplo disso é a onda de calor extremo que está atingindo boa parte do Brasil, com temperaturas muito acima da média, ultrapassando em alguns lugares os 40 graus e a sensação térmica de quase 50 graus. Ou seja, é igual a um deserto. Enquanto isso, no sul do país, as chuvas estão alagando as cidades e prejudicando milhares de pessoas que vivem por lá. Tudo isso é sinal de que algo está muito errado com o nosso planeta. É claro que existe ação humana nisso por meio da emissão de gases de efeito estufa, do desmatamento, da poluição, do consumo excessivo, entre outros fatores. Mas será que seria apenas isso? Ou nós estamos caminhando para um tempo em que as Escrituras já previam acontecer, um tempo de tribulação e angústia para toda a humanidade? Neste vídeo, nós vamos nos aprofundar na Palavra de Deus para buscar as respostas para essas perguntas e, mais do que isso, vamos analisar uma teoria científica de mais de 100 anos que pode estar se cumprindo agora. Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e ative também o sininho da notificação para você receber diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, ok? Agora sim, vamos lá! Nós poderíamos falar sobre todos os problemas climáticos do planeta, mas a situação está tão grave que aquilo que até alguns anos atrás só víamos acontecer em outros países, hoje acontece com certa frequência no Brasil. Por exemplo, a região sul do país tem sofrido com muitas chuvas e tempestades terríveis. A última matou dezenas de pessoas e deixou centenas de famílias desabrigadas. Além disso, estradas foram interditadas, pontes caíram, plantações foram destruídas. Um cenário de caos e destruição causado por um ciclone extratropical que se formou a partir do choque de grandes massas de ar quente e frio. Mas esse não é um fenômeno isolado. Ele está relacionado com a onda de calor que tem atingido boa parte do país, com temperaturas que ultrapassam os 40 graus em algumas regiões. E esse calor extremo, infelizmente, também tem deixado vítimas fatais, com idosos e até jovens, depois de passar horas debaixo do sol e tomando pouca água. Resumindo, irmãos, todos esses problemas climáticos estão alterando o equilíbrio do nosso planeta e colocando em risco a nossa sobrevivência. E você pode estar se perguntando, mas pastor, o que a Bíblia tem a ver com isso? E eu te digo que tem mais a ver do que você possa imaginar. Existe uma profecia feita por Jesus sobre o fim dos tempos que pode sim estar ligada ao aumento do calor no planeta. Inclusive, em Lucas capítulo 12, o versículo 49, ele disse que virá para trazer fogo ao mundo e que ele gostaria que já estivesse aceso. Essa declaração de Jesus faz parte de um discurso sobre o julgamento e a divisão que será feita entre os salvos e os não salvos no fim dos tempos. Mas por mais que alguns teólogos acreditem que esse fogo seria apenas um modo de dizer, nós podemos acreditar sim que Cristo estava falando de forma literal. Inclusive, o apóstolo Pedro, através da revelação do Espírito Santo, disse algo muito importante sobre esse acontecimento futuro. Em sua segunda carta, no capítulo 3, ele escreveu o seguinte: O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
Olha isso, irmãos, e a ciência concorda com esse ponto de vista bíblico, tanto é que astrônomos, biólogos, físicos, geólogos, cientistas nucleares e agrônomos já entendem que o planeta Terra tem prazo de validade e que ele está prestes a chegar, e muito por causa dos problemas climáticos que estão aumentando cada dia mais. Em 2018, pouco antes de sua morte, o cientista Stephen Hawking disse que a Terra está a poucos séculos de se tornar uma imensa bola de fogo. Inclusive, nomes importantes como o do bilionário Elon Musk e do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendem e apostam na possibilidade de colonizar o planeta Marte para que no futuro a raça humana não desapareça com a destruição da Terra. Para isso, eles defendem, estudam e até já investem em projetos para a construção de uma base autossustentável em Marte, porque este planeta é suficientemente distante da Terra e é mais garantida a sobrevivência do que uma base na Lua, que poderia sofrer alguma influência da Terra destruída. E sinceramente, essa visão dos cientistas, governantes e pessoas mundialmente influentes não está totalmente errada. A Terra realmente sofre uma série de ameaças muito graves, incluindo as questões climáticas. Mas não é só o nosso planeta que está condenado. Todo o universo será abalado quando Jesus voltar e não haverá para onde correr, por mais longe que nós possamos ir. No final dos tempos, toda a humanidade precisará de um novo lugar para viver, mas não será Marte, a Lua ou qualquer outro planeta, e sim o novo céu e a nova terra que o Senhor Jesus já preparou para todos aqueles que nele creem. E agora chegou o momento de nós falarmos sobre aquela teoria científica de mais de 100 anos que, ao que parece, está começando a se cumprir bem diante dos nossos olhos. De acordo com as previsões de cientistas, o mundo está prestes a presenciar um grande evento climático, que nada tem a ver com teoria da conspiração, mas que não tem recebido nenhuma atenção da grande mídia. O cientista russo Alexander Tversky disse em 1922 que existem ciclos solares que fazem a Terra sofrer um grande tremor convulsivo, causando terríveis chuvas, inundações, tornados, furacões, terremotos, auroras, incêndios em florestas e tempestades magnéticas e elétricas. Esses últimos, inclusive, causam interrupções no fornecimento de energia elétrica, falhas em sistemas de navegação, interrupção no funcionamento de sistemas de comunicação que poderiam prejudicar até a nossa internet. E esse ciclo solar tem influência ainda maior do que nós podemos imaginar. A cientista germana Caroline Nessen, da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, diz que essa atividade geomagnética perturba o nosso equilíbrio energético, podendo haver um aumento de transtornos psiquiátricos gerais, maior número de pacientes internados por doenças nervosas e do coração, maior violência e maior número de tentativas de se acabar com a própria existência. E assim como nos apontamentos do cientista russo, todas essas coisas estão acontecendo hoje em dia, bem debaixo dos nossos olhos. De acordo com os dados de entidades ligadas à Organização Mundial da Saúde, nunca houve uma busca tão grande por atendimentos psicológicos e psiquiátricos. As pessoas nunca estiveram tão estressadas, ansiosas, depressivas, violentas e carentes de ajuda psicológica. E a prova de que o que estamos vivendo não é uma coincidência é que foram registradas as maiores tempestades solares em muitos anos. Recentemente, a NASA identificou uma mancha solar perigosa 4 vezes maior que a Terra, que pode representar um risco de explosões solares muito fortes, que podem inclusive causar danos gravíssimos aos sistemas de comunicação e energia da Terra, além de aumentar a radiação cósmica, trazendo riscos para a saúde física e mental. E agora fica um alerta para aqueles que costumam duvidar das profecias da Bíblia, procurando justificativas científicas para tudo. Não é porque algum fenômeno pode ser explicado pela ciência que ele não possa ser um sinal de Deus. Pelo contrário, Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo pertence a Ele, e se hoje o homem consegue compreender algumas coisas sobre o universo e a natureza, é porque Deus mesmo permitiu. Veja o que o profeta Daniel disse no capítulo 2 sobre o poder do Senhor. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Amém?
Irmãos, nós que somos cristãos não podemos ignorar algo que foi dito pelo próprio Senhor. Nós temos que nos atentar para as coisas que Ele disse que aconteceriam, inclusive na natureza, porque isso significa que o dia da sua volta está se aproximando e nós precisamos estar preparados para ela. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 24 que nós temos que vigiar e estar preparados, porque nós não sabemos o dia em que Ele virá. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar bem claro para você. Jesus não quer que nós paremos a nossa vida por causa dessas situações. Ele não quer que você perca o seu foco, que é viver o Evangelho e pregar para o maior número de pessoas. Só que ao mesmo tempo, nós não podemos fazer de conta que os sinais já não estejam acontecendo. Cristo nos manda manter os olhos abertos para ver todos os sinais. E antes de terminar, eu quero deixar claro também que as mudanças climáticas e as catástrofes naturais não são os únicos sinais de que o dia da volta de Jesus está próximo. Existem muitos outros sinais. Alguns já aconteceram, como por exemplo, o renascimento de Israel. Outros estão acontecendo agora, como as guerras e revoluções, a propagação de pestes, o aumento do pecado e a multiplicação do conhecimento, que hoje está acontecendo de uma forma muito nítida. Além disso, existem sinais que ainda irão acontecer, e entre eles estão o avivamento da fé, a pregação do Evangelho pelo mundo inteiro e, é claro, o surgimento do Anticristo, o anúncio de tempos de paz em toda a terra e o início de um governo mundial. Irmãos, a vinda de Jesus não se resume apenas às coisas que estão acontecendo com o sol e o clima na terra, mas esses sinais nos mostram que Ele está prestes a voltar. E diante disso eu te pergunto, se Jesus voltasse amanhã, você estaria preparado para viver com Ele na eternidade? O fim dos tempos pode começar em 100 anos, em 500 anos, ou pode ser na semana que vem, por exemplo. Nós não sabemos. Então não deixe para depois o que você precisa fazer agora, que é se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador e começar a andar no caminho dele. Amém? Os céus e a terra já estão te avisando disso e eu espero muito te encontrar na eternidade para juntos reinarmos em um tempo de paz, sem morte, sem dor, sem sofrimento, porque esse é o plano original de Deus para todas as pessoas. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.